Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar o nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária e hoje nós iremos abordar o assunto chamado créditos adicionais. Puxa, professor, este assunto nós já vimos várias vezes exatamente no decorrer do nosso curso, nós fomos obrigados aí a tocar nesse assunto várias vezes. E agora, esta aqui é uma aula na qual o professor consolidou, na minha interpretação, tudo que eu pude concentrar sobre o assunto créditos adicionais. E papo reto com vocês, um assunto de elevada importância para os seus estudos, porque é um assunto que costuma ser bastante cobrado nas bancas de concursos e eu tenho certeza absoluta, se você assistir essa videoaula até o final, tá, com bastante atenção, com bastante determinação, fazendo as devidas anotações, eu tenho certeza absoluta que você terá condições de acertar qualquer questão de prova em qualquer banca e qualquer concurso aí, porque o meu curso aqui é para você realmente formar, para você entender, né? Créditos adicionais. Gente, o que é adicional? É adicionar alguma coisa em algo, né? Créditos, né? Que créditos que são esses, né? Os créditos são os créditos orçamentários. Professor, nós estamos estudando o quê? Administração financeira e orçamentária. Tudo parte do quê? Da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, os créditos orçamentários estão previstos aonde? Na LOA. Está aí, né? Na LOA. Essa LOA, sempre aprovada no ano anterior, para o exercício financeiro em questão. E aí, professor? Aqueles créditos que são chamados de ordinários são aqueles que são aprovados, deixa eu colocar aqui ao contrário, né? Esse é o contrário, né? São aqueles créditos que são aprovados na LOA original. Ou seja, aqueles que passam a vigorar a partir do dia 1º de janeiro e vão até o dia 31 de dezembro de cada ano. São créditos orçamentários ordinários. São aqueles atribuídos na LOA em montantes de recursos, dotações, para diversas ações que fazem parte dos programas de governo, ou seja, ordinários, né? O que acontece, professor? Acontece que a administração pública é bastante dinâmica, a administração pública ela é complexa, a administração pública ela é gigante, né? Gigante, então é difícil você ter todas as previsões aí do que você vai gastar exatamente. E aí, professor? E aí, na hora que vai executar o orçamento, que é o bendito problema. Por quê, professor? Vou dar um exemplo para vocês, né? Está lá na LOA, tá previsto, está autorizado, é um crédito ordinário da LOA, está lá. Aquisição de 50 viaturas, no valor de R$300 mil. Na hora que vai executar essa despesa, vão perceber o seguinte, não, R$300 mil não é suficiente para comprar 50 viaturas. E agora? Agora nós temos que fazer um crédito adicional, ou seja, vai adicionar a LOA original, vai somar. Então, este é o conceito, esta é a ideia central. Créditos adicionais só existe por quê? Porque os créditos ordinários, aqueles que foram aprovados no projeto de lei no PELOA, que se transformaram na LOA, desculpa, não são suficientes para arcar com a gestão, não são aí completos e suficientes para o devido funcionamento da máquina pública. Então tem que ser o quê? Adicionar. Então essa é a ideia, essa é a concepção. A partir do momento que ele é adicionado, ele faz parte da LOA. Então está aqui para a galera, né? Ótimo, né? E aí, professor? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Então esses são os créditos ordinários. Os créditos adicionais, só para passar para vocês aqui, são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientes às dotações orçamentárias. Então, os créditos adicionais dos 3 tipos vão adicionar a LOA original. E nós temos 3 tipos de créditos adicionais. Isso cai muito em concurso. O primeiro tipo de crédito são os suplementares, né? O segundo, especiais. E o terceiro, extraordinários. Professor, o senhor vai explicar para cada um desses? Sim, eu vou explicar cada um desses no decorrer da aula. Por hora,
eu quero que você tenha em mente uma coisa. Quantos tipos, quantas espécies de crédito nós temos? 3 tipos: suplementares, especiais e extraordinários. Ok. Para que servem os créditos adicionais? Está escrito aqui no artigo 40 da lei. Vem comigo. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficiente dotadas na lei orçamentária. Quando disse para vocês que lá no orçamento tinha previsão de comprar 50 viaturas, tinha 300 mil reais de dotação, só que o recurso não foi suficiente. Então o que você fez? Você utilizou aqui, ó, ou insuficiente. Você vai adicionar um crédito suplementar para comprar as segundas 50 viaturas, né? O que aconteceu? Vamos colocar outro exemplo para vocês. O Estado, ele tinha o contrato de locação das viaturas, tá? Aí houve uma rescisão unilateral do contrato de locação e o Estado decidiu que não iria mais locar viaturas. O Estado decidiu que ele iria comprar as viaturas. Só que no orçamento não está previsto essa bendita compra de viaturas. E aí, não vai comprar viatura? Precisa, foi uma decisão governamental. Aí vai ser um caso que, ó, de você fazer um crédito adicional, despesa não computadas. Então, eu expliquei já um exemplo de insuficientemente e despesas não computadas, né? Professor, eu quero ficar craque no assunto, né? Nossa aula, basicamente, ela está prevista, né? Nós vamos estar comentando com vocês os artigos 40 a 46 da Lei 4.320. Nós vamos ler todos os dispositivos da lei do artigo 40 a 46. Eu oriento a vocês o seguinte, né? Eu oriento vocês que depois dessa magnífica aula, que vocês aí peguem essa lei seca, vai lá no planalto.gov.br, você baixe a lei e leia os artigos 40 a 46, porque 85% das questões de prova são Ctrl+C e Ctrl+V dos artigos 40 a 46 da Lei 4.320. E você vai entender, você vai conseguir gabaritar. Por quê? Porque eu estou explicando para vocês, você vai entender aquele assunto e o aluno que consegue entender, compreender, ele tem muito mais facilidade de fixar conteúdo e quem passa em concurso é aquele aluno que fixa conteúdo. Vamos continuando. Então, o artigo 40, pago, trabalhamos. O que traz aqui? Traz o conceito do crédito adicional. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento, ou seja, na LOA. Não está lá, não é suficiente, você tem que adicionar, você tem que alterar o orçamento. É claro que toda vez que você altera o orçamento através de um crédito extraordinário, o que acontece? Houve falha no sistema de planejamento. PPA, LDO, LOA, não sei o que, anexo daqui, houve uma falha, né? Bacana, vamos lá. Artigo 41. O artigo 41, um dos mais importantes da nossa aula, ele vai trazer as espécies dos créditos adicionais. Os créditos adicionais classificam-se em, primeiro, suplementares, né? Então vem comigo aqui, ó, suplementares destinados a reforço de dotação orçamentária. Puxa vida, professor, reforço de dotação orçamentária. Eu vou explicar novamente o exemplo, porque agora eu vou trazer novos elementos. Primeiro, está lá no orçamento uma dotação para aquisição de 50 viaturas. Valor da dotação, 300 mil reais. 300 mil reais não compram as 50 viaturas, precisam de mais 100 mil reais. Ou seja, esse mais 100 mil reais é a materialização do quê? Do reforço de dotação. Então, você vai estar efetuando o quê? Um crédito suplementar. Então, está aí para você. É um crédito suplementar. Segundo tipo, tá? Especiais. Os destinados à despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica. De novo, não haja dotação orçamentária específica. Eu preciso comprar 50 viaturas, só que não está no orçamento. Não tem dotação orçamentária específica. Se não tem a dotação orçamentária específica, o que você vai fazer?
você vai fazer um crédito adicional tipo especial, tá? Típico especial, tá? Então, isso aqui para onde não haja dotação. Bacana? É claro que eu vou ter que voltar nesses dois assuntos aqui muito importantes, tá? Então, você vai ter que fazer um crédito especial aí para a dotação. Bacana. Terceiro tipo, suplementar, especial e extraordinário, extraordinárias, né? Os destinados às despesas urgentes, né? Urgentes, tá? Ou seja, não dá para aguardar o rito normal para a constituição da despesa, tá? E imprevisível, ou seja, não tinha como prever determinado fato acontecer, só que a administração pública tem que fazer. Então, você vai fazer um crédito extraordinário. Em caso, olha o português, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública, né? Quando ele fala em caso, significa dizer o seguinte, que o legislador aqui, ele está falando o seguinte, em caso, ou seja, somente poderemos constituir um crédito adicional extraordinário nas seguintes hipóteses. Guerra, entrou em guerra, guerra é urgente, imprevisível, ninguém planeja a guerra, né? Comoção intestina, olha o português, comoção intestina, não tem nada a ver com a facada do Bolsonaro, viu, gente? Ó, comoção intestina, né? Comoção intestina é algo extraordinário que acontece na sociedade, né? Ou calamidade pública. Então, em caso significa nesses tipos. Ou seja, anotem aí, este em caso aqui significa dizer que o legislador aqui definiu um rol taxativo das hipóteses de constituição do crédito adicional extraordinário, um rol taxativo em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Bacana? Ponto final. E agora, professor, agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Vem comigo. Então é o seguinte, o artigo 41, ele traz suplementares, especiais e extraordinários, né? Nos extraordinários, então nós vimos que na Lei 4.320, o rol de previsão das hipóteses da Constituição dos extraordinários é um rol taxativo, né? Só que aí eu tenho que ir lá no artigo 67 da Constituição Federal. No artigo 67 da Constituição Federal, nós sabemos que são os artigos das proibições, das vedações às leis orçamentárias, né? A gente já viu uma a uma sobre esse assunto, fala o seguinte, a abertura de crédito extraordinário, ou seja, o terceiro tipo, né? Vem comigo, ele trata isso. Somente será admitida para atender as despesas imprevisíveis e urgência. Bingo. Ou seja, até aqui igual com a Lei 4.320. Né? Como as decorrentes de, olha aí, como, né? Como as decorrentes de, põe comigo, guerra, comoção interna, lá ele colocou comoção intestina ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Quando ele fala, né, como as decorrentes de, analisando este português, significa dizer que o Constituinte definiu um rol exemplificativo. Ou seja, na Lei 4.320, o rol das hipóteses para o crédito extraordinário é o quê? É um rol taxativo, somente nos três casos, né? Guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Já o Constituinte, que é maior do que, tá certo? Maior do que a lei, né? Ele traz um rol exemplificativo. E papo reto com vocês, se eu fosse o examinador, eu ia cobrar uma questão sobre isso. Pouca gente sabe isso, né? Observado o disposto do artigo 62. O artigo 62 está colocando o quê? Uma exceção ao princípio da reserva legal dos orçamentos. Ou seja, aqui o artigo 62 diz
que ele poderá ser editado, o crédito. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.